Oi. Bem? Você também? Tem pão doce, pão salgado e bolo. Valeu, mas eu não posso comer. Por quê? Uai, por quê? Porque eu sou intolerante a glúten. Uai, que é isso? Então, o glúten é uma proteína formada por outras duas proteínas, a gliadina e a glutamina. Mas aonde que tem isso? Se encontra na semente de diversos cereais, tipo trigo, aveia, cevada, malte, centeio. E o que dá pra fazer com esses cereais? Pão, macarrão, bolos. Assim como os animais e seres humanos, as plantas não querem simplesmente morrer. E para garantir sua sobrevivência, elas desenvolveram um mecanismo de defesa. No caso dos grãos de cereais, por exemplo, eles têm prolaminas, que são proteínas tóxicas que seres humanos não conseguem digerir. O glúten, ele tem uma das piores prolaminas que existem, a gliadina. Então, quando alguém consome algo que tenha glúten, mesmo que a pessoa não tenha algum tipo de intolerância, mesmo que ela não seja celíaca, o intestino não consegue digerir essa proteína, e aí ela vai se acumulando no lume do intestino, o interior do órgão. Como a gliadina age nas células intestinais dos celíacos? Então, existem as junções celulares que são responsáveis por manter as células unidas. Uma dessas junções, uma que fica no ápice da célula, é a aderente oclusiva. Essa junção é como uma barreira entre as células intestinais, o que mantém equilibrada a permeabilidade do intestino, restringindo a entrada de substâncias nocivas e que essas substâncias penetrem na corrente sanguínea. Os seres humanos produzem uma proteína chamada zonínula, que controla a abertura e o fechamento dessas junções. A gliadina possui um código secreto que desencadeia o aumento do nível de zonínula em pessoas que possuem uma predisposição genética para a doença celíaca. E à medida que essa proteína aumenta, as junções oclusivas começam a funcionar de forma anormal, abrindo mais espaço e afrouxando a barreira protetora da parede do intestino. Agora, a passagem de partículas grandes é livre, inclusive a gliadina. A gliadina se infiltra no corpo e se acumula por baixo das células do intestino. O sistema imunológico já estava atacando a gliadina fora da parede do intestino com um processo inicial inflamatório. Agora que a gliadina está se armazenando por baixo da parede do intestino, gera uma inflamação ainda pior nessa região, danificando as células intestinais. A esse nível, o intestino torna-se totalmente permeável e permite a passagem de outras moléculas nocivas além da gliadina, levando os anticorpos a danificar os enterócitos, o que gera um ciclo, pois quanto mais danificadas as células, mais permeáveis elas se tornam, e mais a gliadina irá se armazenar na parede intestinal, e o corpo irá atacá-las e danificar também as células enterócitas. E esse é o motivo da doença celíaca ser denominada uma doença autoimune. Bom, até agora o sistema imunológico vinha lutando com as armas que tinha, no caso o TH1. Como a gliadina, que é um dos compostos do glúten, continua se acumulando atrás na parede do intestino, ele vai fazer uma ligação com uma enzima chamada TTG, que é liberada somente quando precisa fazer reparação nas células danificadas da parede do intestino. Isso, então, acaba desencadeando uma cascata de TH2, que rompe uma verdadeira guerra com as células da parede do intestino. Então, a presença do composto que se formou, a gliadina/TTG, ela acaba ligando esse TH2, ou o sistema imune adaptativo, que eu imagino como seria chamar atiradores secretos, bons em rastrear, localizar e destruir o inimigo. O TH2 ele é uma potente resposta imune, que tem capacidade de coordenar ataques utilizando os anticorpos. Os anticorpos, eles podem reconhecer e lembrar de agentes transmissores de doenças específicos para montar ataques mais fortes, cada vez que encontrá-los. Bom, então, a doença celíaca se transforma em autoimune, uma vez que o intestino tem passagens que não deveriam existir. Quanto mais o intestino vaza, mais essa rede que se formou da gliadina/TTG se torna presente e mais forte no sistema. A autoimunidade acaba acontecendo quando os anticorpos desse novo sistema, a antigliadina/TTC, eles
acabam errando o alvo e atacam as células da parede do intestino, justamente onde o TTG é produzido. No fim das contas, as microvilosidades das células responsáveis por absorverem os nutrientes estão totalmente destruídas. E o corpo acaba atacando a si mesmo. Nossa, mas deve ser muito ruim. Tipo, você não pode comer nada disso. Oh, tem que ir pra prova. Tchau, gente. Eu vou pra prova. Tchau. Até mais. Tchau, até mais. Nossa, mas aí, tipo, você tem que trazer tudo de casa, né? Minha comida de casa, porque eu nunca sei se eu vou poder comer o que tem no lugar que eu vou. Oi, gente. Oi, Nath. O que você tá falando? Sobre glúten. A gente tá falando que a Ana Paula tem que carregar comida de casa. É porque, tipo assim, eu não posso comer nada que tem na mesa. Então, pra mim não sair, tipo, pros lugares e ficar sem comer, eu tenho que trazer minha comida de casa. Toda vez que eu saio. Batatinha, skinny. No caso, hoje eu trouxe pão de queijo. Sabe que eu tava procurando aqui na internet, você tem intolerância ao glúten, né? Aham. Mas mesmo, tipo, a gente que não tem, quando você consome muito glúten, ele diminui a produção de um hormônio chamado serotonina. E aí, tipo, ele meio que controla, ele ajuda a controlar o nosso humor. Então, isso pode acabar dando depressão, cara. Não tem como ninguém ser triste comendo bolo. Por isso que ela é feliz. Retardada, né? Eu não sou retardada, eu sou feliz ao extremo, porque eu não como glúten. Ah, tá bom, então, intolerante. Então, gente, mas tem um nome, chama-se doença celíaca. Tipo, quem é intolerante a glúten e tal, é celíaco. Eu sou celíaca.